Vamos para o capítulo 32 da Confissão de Fé de Westminster, que diz respeito ao estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos. Vamos ler o parágrafo 1º, que diz: Os corpos dos homens depois da morte voltam ao pó e vêm à corrupção, mas as suas almas, que nem morrem nem dormem, possuindo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas em santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde contemplam a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos, e as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanecerão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia. Além destes dois lugares destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Então, o que esse texto nos diz? Em primeiro lugar, que os corpos dos homens, depois da morte, voltam ao pó. Isso diz respeito à maldição do pecado, à maldição da queda, que impõe sobre os homens a morte. A morte que torna os seus corpos corruptíveis, os seus corpos são frágeis, são fracos e caminham em direção a um momento em que eles serão totalmente corrompidos, totalmente decompostos. Okay? Então os corpos dos homens caminham para a morte, voltam ao pó de onde vieram, como temos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Mas as suas almas, elas não são extintas, elas não morrem nem dormem. Aqui também temos uma negação da doutrina do sono da alma. As almas não dormem, mas elas são imortais e voltam para Deus. E estando com Deus, a alma dos justos é recebida por Deus, aperfeiçoada em santidade. Ela é limpa, purificada ali de todo o pecado. É recebida nos céus, onde contempla a face de Deus em luz e glória. Então a alma dos justos, ela permanece num estado de felicidade, num estado em que ela é purificada de seus pecados, desfruta de uma comunhão mais íntima com Deus, de modo consciente, ativo. Ela não dorme, não é um sono da alma, mas permanece ali esperando a plena redenção dos seus corpos. Elas aguardam o dia em que desfrutarão de uma reunião entre a alma e o corpo. Elas não estão ali num estado ideal, no estado final, mas elas aguardam nesse estado intermediário o tempo em que que elas serão reunidas com o seu corpo. Elas aguardam esse momento. Enquanto as almas dos ímpios são lançadas já no inferno. Por mais que o juízo final ainda não tenha acontecido, os efeitos desse juízo já se fazem valer. O juízo é apenas declarativo, eles já estão julgados, são enviados ao inferno e permanecem lá aguardando o juízo. Não há nenhum outro lugar, não há um purgatório, não há um estado médio, não há uma ideia de reencarnação, há tão somente esses dois destinos para aqueles que partem. Ou a presença de Deus no mais alto dos céus, ou o inferno, onde se permanece ali em tormento e em trevas espessas. Algumas coisas importantes aqui. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra uma visão do homem, uma visão da antropologia teológica que é dicotômica. Então, o ser humano ele é composto de alma e corpo. Não é tricotômica, composto de corpo, alma e espírito, mas dicotômica. A Bíblia, ela nos ensina que o ser humano é composto de duas partes. A parte que é material, o seu corpo, e a parte que é imaterial, que é a sua alma ou espírito. São dois termos para a mesma coisa, ou coração, aquilo que está dentro, aquilo que move as nossas emoções, o nosso pensamento, a nossa volição, tudo está concentrado no coração, que é o centro da vida humana. Outra coisa que esse texto nos mostra é que o céu não é o final.
Quando nós morremos, nós vamos para o céu. Mas esse não é o lugar final. Nós aguardamos o momento em que nós seremos reunidos ao nosso corpo. Veja, nós somos uma unidade psicossomática. Nós somos corpo e alma. Ambos somos nós. O corpo não é tão somente um receptáculo da alma, como alguns vão crer. Mas nós somos compostos, de fato, por nosso corpo e nossa alma. E quando nós morremos, nós somos separados do corpo. Isso é algo que gera, naqueles que estão nesse estado intermediário, uma expectativa pelo dia em que essa separação será desfeita. Então, aqueles que estão no estado intermediário, que estão no céu, você vê lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 10, eles anseiam pelo dia do juízo, pelo dia em que a justiça será feita, pelo dia em que eles serão reunidos ao seu corpo, já então ressuscitado e glorioso. Ok? Então eles vivem também entre um já e um ainda não. Eles desfrutam de uma comunhão com Deus mais profunda, mas aguardam o dia da glorificação, o dia da redenção. Assim como nós também aguardamos esse dia. Ok? Vamos para o parágrafo 2, que diz: No último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão transformados. Todos os mortos serão ressuscitados e com seus próprios corpos e não outros, embora com qualidades diferentes, e se unirão novamente às suas almas para sempre. Então, o que nós temos aqui? Veja, no último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão transformados. Então veja, eles não morrerão. Nem todos precisam morrer. Cristo já levou sobre si toda a maldição do pecado. Tudo aquilo que veio sobre nós como maldição do pecado, Cristo já levou sobre si, de modo que já não precisamos mais passar por isso. Então, em tese, o cristão não precisava mais passar pela morte. Mas por que nós ainda morremos? Porque nós ainda estamos no já e o ainda não. Nós ainda vivemos no mundo caído, vivemos no mundo corrompido, e por isso nós passamos por certas situações, entre elas a morte. Mas a morte não é algo natural. A morte é um resultado da queda. A morte é o resultado do pecado, da maldição do pecado. Aqueles que estiverem vivos no dia final, no dia em que Cristo voltar na parúzia, eles não morrerão, mas serão transformados. Todos os mortos serão ressuscitados. Então veja, a ressurreição não é só para os crentes, mas é para todos os mortos, tanto justos como ímpios, serão ressuscitados em seus próprios corpos. Então serão corpos reconhecíveis. Há uma continuidade entre o nosso corpo atual e o corpo ressurreto. Lembre-se de que quando Jesus aparece para os seus discípulos, depois de ressuscitado, depois de ressurreto, os discípulos de Jesus conseguem reconhecê-lo. Ele é reconhecível. Jesus mostra as suas mãos e os discípulos podem ver ali as marcas da crucificação, as marcas dos pregos, dos cravos nas suas mãos. De modo que o corpo ali que eles veem é o mesmo corpo que foi crucificado, esse corpo foi glorificado e eles conseguem reconhecer. Então, da mesma maneira, nós seremos reconhecíveis, ok? O nosso corpo mesmo, este corpo será glorificado. Há uma continuidade, mas ao mesmo tempo também há uma descontinuidade, porque embora esse corpo seja o mesmo corpo que será glorificado, aqui diz, com qualidades diferentes. Um texto importante para isso é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 ao 49, que nos mostra claramente que todas as limitações desse corpo, a sua corrupção, a sua desonra, a sua fraqueza, a sua fragilidade, será substituída. Vai ser um corpo incorruptível que nós receberemos. Um corpo incorruptível, glorioso, poderoso e indestrutível. Então, será um corpo igual, mas diferente. Igual, reconhecível, mas diferente porque será glorioso, será muito melhor, sem essas limitações promovidas pelo pecado e tudo mais. E o parágrafo 3º
Vamos lá? Nos diz que os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para a desonra, e os corpos dos justos serão, pelo seu Espírito, ressuscitados para a honra, para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso de Cristo. Então, o que nós temos aqui, que é importante, os corpos dos réprobos, dos ímpios, serão ressuscitados para a desonra. Então, eles serão ressurretos, mas para sofrerem a punição eterna, a morte eterna, e aqui a morte se trata da eterna separação de todas as bênçãos, de toda a benevolência de Deus. E os corpos dos justos serão ressuscitados para a honra, de modo semelhante ao corpo de Cristo. Então, Cristo é a primícia da ressurreição. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Ele é o modelo da nossa ressurreição. Nós seremos ressuscitados assim como ele foi ressuscitado. Nosso corpo será parecido com o dele. Uma nova raça humana será criada a partir do modelo de Cristo e não mais a partir do modelo de Adão. Então, essa é a doutrina com relação à ressurreição.